Seja bem-vindo à série BíbliaTube. Nós estamos dando continuidade a essa série em que nós estamos unindo a tecnologia junto com a Palavra de Deus. Eu estou aqui com o pastor Calaça. Como está a animação para hoje, pastor? Lucas, como diz o pastor, está muito bom, bom demais. Se melhorar, estraga, né, pastor? Com certeza. Brincadeira à parte. Mas assim, como você já viu o título do vídeo, nós vamos falar sobre o evento mais esperado e menos aguardado. E eu tenho certeza que você está curioso para saber, mas eu já vou logo falando, pastor. Nós não vamos falar sobre as Olimpíadas, nem sobre a Copa do Mundo, Isso mesmo. Que são eventos grandes que acontecem no mundo. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a maior de todas as promessas da Bíblia. Você já ouviu falar na volta de Jesus? Não? Então continue com a gente que até o final desse bate-papo você vai entender tudo ou muito sobre a volta de Jesus. Pastor, você tem alguma coisa a falar sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre a volta de Jesus? Lucas, esse bate-papo aqui que nós estamos tendo é para exclusivamente para o povo entender a maneira certa da volta de Jesus. Porque nós vivemos em um mundo imprevisível, um mundo de inseguranças. Então o povo precisa saber a maneira certa da gloriosa volta de Jesus. Falando sobre a promessa da volta de Jesus, talvez você não sabe, mas na Bíblia existem aproximadamente mais de 3.000 promessas falando exclusivamente sobre a volta de Jesus. Há quem o diga que a cada 25 versículos da Bíblia, um é falando sobre a volta de Jesus. Então, o que você acha, pastor? É uma mensagem urgente ou não sobre a volta de Jesus, já que a Bíblia fala tanto sobre a segunda volta de Jesus? Com certeza, Lucas. É um evento tão repetitivo na Bíblia. Isso dá a entender que nós temos que abrir os olhos. Então, a volta de Jesus, para mim, Lucas, é um evento que deve ser renovado todos os dias, lembrado todos os dias. Às vezes nós entramos em comodismo, às vezes nós esquecemos que de fato Deus, Jesus vai vir nessa terra. E para reforçar a sua pergunta, Lucas, aqui no livro de João, no capítulo 14, aqui no versículo 1, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui nos mostra que a promessa dele continua. Ou seja, nós estamos diante de um Deus que não mente, diante de um Deus santo, diante de um Deus perfeito e um Deus que deixou a promessa. Então, ou eu acreditando, ou eu me preparando, ou não, ou eu indo para a igreja ou não, ou eu tendo compromisso com Deus ou não, ou me batizando ou não, Cristo vai voltar. Ou seja, é uma promessa incondicional. Ela não depende de eu acreditar ou de eu me preparar ou não. Se Isso nós mesmo. estivermos preparados ou não, isso não importa. Jesus vai voltar, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Isso mesmo. E ao nós estudarmos a palavra de Deus, aprendermos mais sobre ela, a gente vê que todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. Cumpriu fielmente, uma por uma. E com a volta de Jesus não vai ser diferente. Tem uma ilustração muito interessante que me ajuda e vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo a acreditar que de fato Jesus vai voltar. Faz de conta que o senhor tem um sonho de comprar um carro. Fala um carro aí que o senhor gosta, pastor. Nossa, é um carro que eu gosto. Qualquer carro aí Carro que você eu gosto. sonharia em ter. Vamos lá. Uma SW4. SW4, top, hein? Digamos que você trabalhou durante vários anos, ajuntou todo o dinheiro para comprar a sua SW4 e aí você vai até a concessionária com a maleta cheia de dinheiro, feliz e alegre que vai pegar a SW4. Só que quando chega lá, você encontra a SW4 lá, mas não tem da cor que você queria. E então
você já tinha pagado ela ali, você pagou ela à vista, mas teve que voltar para sua casa, sabendo que você pagou ela, mas não pôde desfrutar dela. Como que você se sentiria voltando para casa, pastor? Eu ficaria frustrado, né? Triste. Frustrado, triste. Porque você sonhou com aquele momento, criou expectativa e de repente tudo deu errado. A volta de Jesus é da mesma maneira. Pastor, deixa eu perguntar para o pastor aqui. Você voltaria ou não voltaria para buscar a sua SW4 que você já tinha pagado? Com certeza, né? Com certeza. Com a volta de Jesus é do mesmo jeito. Jesus, antes de voltar aos céus, ele fez a promessa da segunda vinda dele. E ele já havia pagado um alto preço com o próprio sangue dele. Então você acha que Jesus não vai voltar para buscar a razão da morte dele? Com certeza ele vai. Porque ele morreu para nós viver a eternidade. Exatamente. Então nós fomos comprados por alto preço. Porque para nós não custou nada. Mas para Deus custou o quê? A vida do Filho. Exatamente. É por isso que nós somos umas pérolas tão preciosas. Porque se nós parar a pensar, Lucas, nós iríamos dar mais valor para a volta de Jesus do que outra coisa que o mundo oferece. Mas talvez você esteja pensando aí, mas como que vai ser a volta de Jesus? Calma aí, nós vamos ver como a Bíblia descreve e vamos compartilhar com você aqui. Como que a Bíblia descreve a volta de Jesus? Muito bem. Há inúmeros textos na Bíblia mencionando como Jesus vai voltar, Lucas. Nós não iremos aqui falar detalhadamente, até porque o tempo não permite. Mas se nós vamos nos Salmos, no capítulo 50 e no versículo 3, lá fala que Deus vai vir de maneira audível, ou seja, fazendo barulho, zoada. Então há muitas religiões que dizem que Jesus vai vir de maneira secreta, que nós estamos aqui e de repente algumas pessoas somem e outras permanecem, enfim. Então elas ensinam um arrebatamento secreto. Eu acredito no arrebatamento, mas não secreto, mas um arrebatamento visível. Então a Bíblia em Salmos 50, no versículo 3, fala que Jesus vai vir de maneira audível, fazendo barulho, zoada e não de maneira calada. Vamos no livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 30, diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, a outra característica da volta de Cristo é que ele vai vir de maneira visível, de maneira real. Não é um mito, não é uma especulação, como muitos acreditam. A volta de Jesus vai ser algo audível, vai ser algo real, literal e também vai ser algo visível. No livro de Apocalipse, capítulo 1, e no versículo 7 fala: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, quem está no Brasil, quem está no Japão, quem está nos Estados Unidos, ou seja, em todos os lugares desse planeta Terra, irão ver Jesus voltar. Então vai ser algo sobrenatural. Como uma pessoa lá do Japão e a pessoa aqui no Brasil vai ver um evento assim. Então vai ser algo sobrenatural, algo que nenhum ser humano já presenciou, que vai ser a volta de Jesus. Esse tal de arrebatamento secreto, ele não é bíblico, ele não tem respaldo bíblico. Com certeza. Como você acabou de ler, são vários textos que a Bíblia apresenta que Jesus vai voltar de maneira visível, audível, literal e universal. Todo olho verá. O texto é claro. Isso mesmo, Lucas, porque se fosse algo secreto, para que Jesus vai voltar? Se todo mundo já está no céu, se todo mundo já está do lado de Deus, então não tem cabimento nenhum. Não tem base bíblica. O que Deus deixou é isso que nós estamos falando para você. Então, nós acreditamos no arrebatamento secreto. Então, nós acreditamos no arrebatamento mais visível. Cristo vai vir e vai retribuir segundo as nossas obras. Então, a volta de Jesus é para mostrar que, de fato, Ele não está mentindo. E sim para mostrar para todas as pessoas que Ele é um homem de palavra, que cumpre suas promessas. Uma outra pergunta, pastor, que vem à tona é o dia e a hora da volta de Jesus. A Bíblia fala sobre isso,
Porque eu já percebi que por aí muitas pessoas já tentaram marcar um dia, a hora para a volta de Jesus, mas até hoje Jesus não voltou. Será que é correto fazer isso, marcar data ou não? Não é bom marcar data, até porque nós não sabemos. Então, 3 coisas que nós não sabemos, que não está revelado. É o dia da nossa morte, é o dia da volta de Jesus e o dia do fechamento da porta da graça. Então, são 3 coisas que nós temos que conviver com isso. E a Bíblia diz aqui em Mateus 24, no versículo 42, diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, o que nós temos que fazer? É se preparar e não se preocupar com o dia, com a hora, e sim se preocupar com a preparação, com a nossa vida espiritual. Essa está a importância, porque muitas pessoas, elas enfatizam o quê? O dia e a hora. Elas estão vivendo uma ansiedade intensiva sobre esse assunto, o dia e a hora, mas estão entrando em um comodismo de não querer se preparar, de não se habilitar, se organizar a sua vida para estar pronto nesse dia. Excelente, então a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora, mas outras pessoas mais espertas podem falar, não? A Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora, não o mês e o ano. E aí? Mas é óbvio que quando a Bíblia está falando que ninguém sabe o dia nem a hora, ela está falando que ninguém sabe o momento que isso vai acontecer. Entende? Então não adianta ficar marcando data para a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. A nossa preocupação, como o pastor bem colocou aqui, não é em a gente saber o dia e a hora que isso vai acontecer, mas em estar preparado. Eu acredito que nós devemos se preocupar mais com a preparação para a volta de Jesus, porque não adiantaria Jesus voltar agora, nesse momento, e nós não estivermos preparados para isso. Adiantaria alguma coisa? Claro que não. Então nós precisamos nos preparar. Pastor, falando sobre preparar, como se preparar para a volta de Jesus? São vários e vários passos para se preparar para a volta de Jesus, porque, Lucas, não basta só ter vontade de ir para o céu. Não basta eu só crer na volta de Jesus. Isso não é suficiente, Lucas. Porque todo mundo quer ir. Se você pergunta para a pior pessoa ou para o pior criminoso, todo mundo quer ser salvo. Todo mundo quer ir para o céu. Mas não basta só querer, só vontade. Nós temos que ter o quê? Uma iniciativa. Nós temos que dar um passo. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, ter vontade não é o suficiente. E um dos passos aqui que eu quero mostrar, e um dos passos que eu quero falar para você e para os nossos amigos que estão nos assistindo, é que nós temos que estudar a palavra de Deus com oração. O segundo passo é que nós temos que aceitar Jesus como nosso único Salvador. Nós precisamos nascer de novo, assim como Nicodemos necessitou, Lucas, nascer da água e do Espírito, nós também precisamos nascer de novo. Então, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa carismática, uma pessoa alegre, uma pessoa bondosa, carinhosa, não é garantia de ser salvo. Isso é importante. Não estou dizendo que nós não precisamos ter essas virtudes, mas isso não é o suficiente. Então, o que me dá direito para estar no céu é uma vida de preparação. Eu estudar a palavra, eu me arrepender, confessar meus pecados, aceitar Jesus como meu único Salvador através do batismo, permanecer salvo, isso sim. E viver uma vida de santidade, uma vida diferenciada que o mundo vive. Exatamente. Para complementar o que o pastor falou, eu resumiria assim, pastor, em comunhão, relacionamento e missão. Isso mesmo. Quando a gente também está pregando o Evangelho, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, compartilhando mais da palavra de Deus com você, a gente está se preparando para a volta de Jesus automaticamente. Quando você prega o Evangelho, quando você também é Jesus na vida das pessoas, ama as pessoas, estuda a Bíblia, tem uma comunhão com Deus e, claro, assume a sua fé publicamente, né? Isso mesmo, não tem através como. do batismo, selando a vida através do batismo. No reino dos céus, o céu é muito mais do que crer. Porque a Bíblia diz que até os demônios crê que estremece. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver esse crer que nós professamos, se preparando. Eu confesso para vocês que
Desde quando eu me tornei cristão, o tema que eu mais tenho estudado, o tema que eu mais gosto de abordar é sobre a volta de Jesus. Eu até falo o seguinte, se eu fosse escrever um livro um dia, eu escreveria falando sobre a volta de Jesus. Se eu estivesse na faculdade, concluindo ali o TCC, estudando teologia, eu iria falar sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus é um tema que impacta muito a minha vida. E foi um assunto assim que teve total influência na minha conversão. E desde então eu venho estudando muito. E uma pergunta que não quer se calar é por que Jesus não voltou? Imagina só, pastor, a promessa foi feita há mais de 2000 anos. Jesus falou que em breve ele voltará, mas já se passaram 2000 anos. Será que Jesus realmente vai voltar? De repente ele se equivocou, pastor? Ele fez essa promessa, mas daí voltou atrás? Ou será que Jesus está atrasado? Como entender isso? Muito bem, né? Assim diz o Senhor, não é isso? Então, Lucas, no livro de Hebreus, no capítulo 13, eu acho que no versículo 6 ou 8, fala que o mesmo Deus que foi no passado, é no presente e será no futuro. A Bíblia diz, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aqui está a promessa. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós não temos que estar preocupados, em sim depositar nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Isso mesmo. Às vezes a gente tende a pensar que Jesus está demorando, mas ele não está demorando. Quem disse que ele está demorando? Claro que ele não está demorando. Será que nós que não estamos apressados, de repente ele poderia perguntar isso para a gente? Será que não é vocês que estão apressados demais, muito ansiosos? Porque a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido. Comidas rápidas, a gente é acostumado com tudo rápido, a gente quer as coisas para ontem, para agora. A gente não tem paciência de esperar. E nós temos que levar em consideração, aqui no texto mesmo fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é o Criador do tempo, Ele está acima do tempo. Nós não temos controle sobre o tempo, nós estamos presos a esse tempo. Deus não está preso ao tempo, meu amigo. Deus está acima do tempo. Tanto faz passar um dia quanto 1000 anos para Deus. Deus, Ele é eterno. Então, o que seria 1000 anos para Ele? Para nós é muito tempo. Com certeza, ou seja, Ele está no controle de tudo. Então, enquanto nós estamos vivendo nessa ansiedade, Ele está, filho, não temas, tranquilo, espere em Deus, que vai dar certo. E uma questão que a gente tem que observar aqui é que cada dia que passa e Jesus não volta é um presente de Deus para nós, para que a gente se prepare. Porque se Jesus voltasse hoje, muitas pessoas que nós amamos não estariam preparadas. Muitas pessoas seriam pegos de surpresa. Então, assim, isso não é desculpa para Jesus não voltar. Uma hora ele vai voltar, ele tem esse dia estabelecido. Isso mesmo. Uma coisa fica, né? Está mais perto do que longe, Lucas. Está mais perto do que nunca. Eu acredito que de todos os personagens bíblicos, de todos os seres humanos que viveram nessa terra, nós somos os que estão mais próximos da volta de Jesus. Com certeza. É por isso, Lucas, que nós temos que viver do jeito de Deus e não viver do meu jeito. Eu sempre gosto de falar para os meus estudantes. Nós temos que viver do jeito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque se eu e você que está nos assistindo, querer ir para o céu, viver do nosso jeito, nós não iremos. Porque para nós estarmos com o nome no livro da vida, nós temos que viver como Deus ordena que nós vivamos. Porque a maneira de Deus é a melhor maneira para a nossa vida. Aqui nesse texto que o pastor falou, fala que nós devemos viver, o próprio Pedro ele responde como nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Em piedade, em santa piedade e procedimento. Isso mesmo. Né? Vivendo, aguardando e apressando a volta de Jesus. Então nós também precisamos nos preparar, realizar as mudanças que nós precisamos fazer. O texto fala aqui que Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas daí você pode pensar,
Ah, mas se Deus for esperar todo mundo se arrepender, Ele não vai voltar nunca, porque isso não vai acontecer. Realmente, aqui o texto não está dizendo nesse sentido de que Deus vai esperar que todo mundo se arrependa para que Ele voltar, senão isso não vai acontecer. A volta de Jesus, ela depende e não depende de nós. Isso mesmo. Todos nós temos uma oportunidade, não é isso? Ninguém vai se perder se um dia não teve uma oportunidade. Exatamente. E a gente tem que cuidar com os extremos. A gente não pode ir no extremo de pensar que se nós não pregarmos, Jesus não vai voltar. E no extremo de pensar que a volta de Jesus só depende de nós pregarmos. Mas antes de finalizar, eu só quero explicar o assunto do vídeo aqui desse bate-papo. Agora você está tendo uma ideia, está conseguindo entender por que nós escolhemos esse tema? O evento mais esperado e menos aguardado. Entendeu? O evento mais esperado e menos aguardado, nós estamos falando da volta de Jesus, que nós abordamos no decorrer desse bate-papo aqui. Mas, pastor, explica melhor por que o evento mais aguardado e menos esperado. Várias razões, Lucas. Muitas pessoas esperam, criam aquela expectativa, mas eles entram em um estágio de comodismo. Então, eles esperam demais, eles creem, eles acreditam, mas eles não fazem a vontade de Deus. Não vivem como Deus quer que eles vivam. Eles querem viver a vida, deixa a vida me levar. Não tem aquela música? Deixa a vida me levar. Então eles querem viver daquele jeito, deixa a vida me levar. Enquanto a Bíblia diz que nós temos que vigiar, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que se preparar todos os dias. O que nós fizemos ontem, Lucas, não serve para hoje. É por isso que nós temos que renovar a nossa esperança diariamente com Deus. Então esse evento, a volta de Jesus, ele é muito esperado, porque todo mundo sabe que quando Jesus voltar, ele vai acabar com o pecado, vai acabar com a maldade e vai nos levar para o céu. Isso mesmo. Onde não existe coisas ruins, onde não existe o pecado. Menos aguardado no sentido de que as pessoas não querem se preparar para esse dia, para esse evento. Porque para você estar pronto para a volta de Jesus, é necessário que você abandone muitas coisas. Isso mesmo, Lucas. Coisas que talvez você não queira abandonar. Isso mesmo, Lucas. Só para complementar, não vai ter ninguém no céu que não seja obediente. Então, mais esperado e menos aguardado é porque a pessoa, todo mundo acredita que Jesus vai voltar. Acredita tanto que às vezes se cansam de tanto pensar. Então, mas eles não estão vivendo essa prática. Tem aquele ditado, fé e ação, fé e obras, é isso que tem que ter. É uma fé apenas teórica, no caso assim, acredita, mas não a ponto de ter uma vida transformada, de tomar aquilo para a sua vida. É aquele velho exemplo que a gente sempre tem dado. Você saber que a água faz bem para a saúde te torna uma pessoa hidratada? É claro que não. Apenas a partir do momento que você tomar a quantidade de água necessária para que você tenha o seu corpo hidratado. É do mesmo jeito com a palavra de Deus. E nós já vamos encerrando por aqui. Obrigado pela sua companhia, continue acompanhando com a gente os vídeos que nós temos postado dessa série BíbliaTube. Manda aí o teu comentário, manda aí uma pergunta que você quiser que a gente aborde nos próximos vídeos. E até o nosso próximo encontro, gente. Valeu! Até logo!